Nesse vídeo a gente vai começar a ver as propriedades coligativas. As propriedades coligativas são um conjunto de propriedades físicas do solvente que se alteram devido à presença de um soluto em solução. Então a gente tem três principais propriedades coligativas. Primeiro, o aumento da temperatura de ebulição, ou seja, quando um soluto está presente em uma solução, você aumenta a temperatura do solvente, temperatura de ebulição do solvente, temperatura que ele evapora. Segundo efeito, a diminuição da temperatura de congelamento do solvente, quando há a presença do soluto na solução, que também é chamado de abaixamento crioscópico. E o terceiro, a propriedade coligativa osmose, que de longe é a mais pop, a mais famosa, é o que a gente vai discutir num vídeo separado. Nesse vídeo, eu vou falar das duas primeiras, a elevação ebuloscópica e o abaixamento crioscópico. Então, a origem das propriedades coligativas são todas baseadas no abaixamento do potencial químico do solvente quando há a presença de soluto. Aqui eu estou só para relembrar, né, esse gráfico que eu passei algumas aulas atrás, eu falei que era importante. Aqui a gente tem a energia de Gibbs molar, né, na substância pura nas três fases, né, na fase sólido, na fase líquido e na fase gasoso. A gente viu, né, que por uma faixa de temperatura, quanto menor o potencial químico, mais estável a fase. Né? Então nessa primeira faixa de temperatura aqui, o potencial químico do sólido, que está representado nessa linha vermelha, é menor. Então nessa faixa de temperatura aqui, a substância é mais estável na fase sólida. Na segunda faixa de temperatura, o potencial químico do líquido é o menor, então a substância é estável na fase líquida. E na última faixa de temperatura, o potencial químico da fase gasosa é o menor, né? Então a substância é mais estável na fase gasosa. Isso a gente já viu, né? E essa vai ser basicamente a base para as propriedades coligativas. Né? A gente vai admitir, quando a gente vai discutir as propriedades coligativas, que o soluto presente na solução não é volátil, ou seja, ele não faz parte da fase vapor. Ele também não vai ser solúvel no solvente quando o solvente vai para a fase sólida. Então a ideia é que a gente tem a presença do soluto somente quando a solução está na fase líquida e não na fase sólida, na fase vapor. Então esse diagrama aqui do potencial químico ilustra a origem das propriedades coligativas. Aqui a gente tem aquele gráfico que eu tinha antes, aqui de novo, né? Aqui o potencial químico da fase sólida, da fase líquida e da fase vapor. E aí lembre-se, né, que quando as linhas se encontravam aqui, como quando a linha do potencial químico do sólido se encontra com a do líquido, nesse ponto aqui a gente tem um ponto de fusão da substância. E nesse ponto aqui, em que a linha do potencial químico do líquido se encontra com a linha do potencial químico do vapor, a gente tem um ponto de ebulição. Bem, o que acontece quando tem um soluto presente? Né? O soluto presente diminui o potencial químico do solvente. Porque a gente viu, né, que o potencial químico do solvente na solução, se for ideal, né, é igual a μ a zero, o potencial químico padrão, ou dele puro, mais RTLNXA. E a fração molar dele, né, em solução é sempre menor que 1, então o potencial químico dele em solução vai ser sempre menor do que o potencial químico dele puro. Então a gente passa dessa situação aqui do líquido puro para essa situação do potencial químico aqui dele em solução, quando tem soluto presente. E o que acontece aqui quando as linhas se intersectam? Né? O que acontece com o ponto de fusão e o ponto de ebulição quando a gente compara com a situação do solvente puro? Percebam que o ponto aqui em que o sólido encontrava com o líquido se deslocou para a esquerda. Ao invés de ser aqui, agora é aqui. Porque a gente tem esse novo potencial químico do solvente quando tem um soluto presente, né? Quando tem uma solução. Então, o potencial, a intersecção das linhas passou daqui para cá. Então, você tem uma diminuição do ponto de congelamento. Né? Que antes do ponto de congelamento, a temperatura de fusão seria aqui, agora passou aqui para trás. Se a gente for comparar aqui o outro extremo, né, que seria o ponto de ebulição, antes o ponto de ebulição era aqui, agora passou aqui para cima. Então, há um aumento do ponto de ebulição. Esse gráfico, que é aparentemente simples, né, ele já explica bem a origem termodinâmica das propriedades coligativas. Tá? Então, agora, só para analisar brevemente cada um em separado, né, aqui é um gráfico, é igual ao anterior, né, que a gente tinha aqui, só que agora é focado nessa região aqui, né, da intersecção do líquido com o sólido. Depois vai ter um gráfico já dando spoiler da intersecção do líquido com o vapor. Então, focando aqui nessa primeira parte do gráfico, né, de novo, a gente tem um gráfico aqui em laranja do solvente líquido puro, e aqui é o potencial químico do solvente em solução, quando tem a presença do soluto. E aqui é o potencial químico do solvente sólido puro. Percebam, né, que o gráfico aqui, o potencial químico do sólido,
e do vapor não se altera, porque a gente está admitindo, né, que o soluto não faz parte da fase vapor, que ele não é volátil, e ele não se dissolve no solvente quando o solvente congela. Então, o efeito do soluto é apenas na fase líquida. Então, aqui só para focar melhor, né, dar um zoom naquela região, aqui seria o ponto original, né, quando a gente compara o solvente puro em fase sólida e o solvente puro na fase líquida. E aqui acontece quando tem um soluto presente. Então, há uma diminuição aqui do ponto de congelamento. Você tem como estimar isso a partir dos potenciais químicos? Tem como calcular essa variação do ponto de congelamento? Mas uma maneira mais simples, que é o que a gente vai focar aqui, tá? Se vocês quiserem ver na bibliografia, tem essa outra, como deduzir essa forma. Mas você tem como estimar a variação de temperatura de congelamento do solvente puro em relação com a presença do soluto. A variação de temperatura, ou seja, o quanto o ponto de congelamento se altera do solvente, é igual a uma constante quiroscópica, que depende do solvente, vezes a molaridade do soluto presente em solução. Aliás, essas propriedades coligativas têm esse nome coligativo, que depende do conjunto de partículas, depende do número de partículas de soluto presente em solução, mas não depende da natureza do soluto. Essa é uma das origens do nome coligativo. Então, isso aqui é uma maneira de estimar o quanto o ponto de congelamento do solvente vai diminuir. Isso tem várias aplicações práticas, né? O pessoal antes usava essa forma para estimar a massa molar de macromoléculas em solução. Hoje em dia isso não é muito usado porque o método não é tão preciso. Mas na prática isso é bastante usado, né? O pessoal usa, por exemplo, em países frios, né? Eles têm os caminhões em dias que congelam as ruas, que ficam jogando sal na rua para diminuir o ponto de congelamento do gelo e o gelo derreter, né? Para evitar o acúmulo de gelo nas estradas. Também tem umas aplicações mais mundanas, né? Que o pessoal adiciona sal no gelo para a gente ter gelo numa temperatura mais baixa, né? Porque qual a ideia, né? A ideia é que normalmente a água congela a 0 graus Celsius, mas se botar sal na água, a água não vai congelar a 0 graus Celsius, vai congelar numa temperatura menor. O potencial químico a intersecção ali do potencial químico do líquido com o sólido vai ser num ponto menor. Então, se você adicionar sal na água, a água não vai congelar a 0, vai congelar numa temperatura mais baixa. Então, você tem água líquida uma temperatura abaixo de 0. Isso é melhor, por exemplo, para gelar cerveja, né? Porque a área de contato de uma garrafa de cerveja ou de fruque, não sei o que o pessoal não costuma beber, mas, por exemplo, ou de um refrigerante, né? Se botar um refrigerante em contato com a água líquida, você tem uma área de contato, vai gelar o refrigerante mais rápido do que o gelo, né? Que tem uma superfície regular, né? Que nem sempre está em contato direto com os cubos de gelo. Então tem bastante aplicação, né? Também tem anticongelante de carros, né? Que usa esse mesmo conceito. Países frios para evitar que congele o combustível do motor. Também na área biológica, né? Tem proteínas anticongelantes, principalmente organismos aquáticos, né? Que vivem em temperaturas abaixo de 0. Eles têm algumas proteínas anticongelantes que têm esse mesmo efeito, né? De diminuir o ponto de congelamento do solvente, né? E evitar que, por exemplo, o sangue ou os fluidos corporais ali do organismo congelem abaixo de 0 graus, né? Congelem a uma temperatura mais baixa. Então, a outra propriedade, né, elevação ebulioscópica, é o nome trava-língua, é o mesmo conceito, né? Com a presença que a gente tem o vapor do solvente puro, e a gente tem a comparação da curva do solvente líquido puro e do solvente em solução. Aqui o caso, né, há uma elevação do ponto de ebulição, né? Antes da intersecção das duas curvas era aqui. Quando você diminui o potencial químico do líquido, a intersecção passa aqui para uma temperatura mais elevada. Então você tem um aumento do ponto de ebulição. Você pode estimar o aumento do ponto de ebulição de maneira semelhante àquela forma da anterior, né? A elevação do ponto de ebulição vai ser igual a uma constante ebulioscópica, depende que varia por cada solvente, né? Vezes a molaridade do soluto. Uma forma semelhante a essa constante determinada por experimento, empiricamente. E como eu tinha falado antes, né, esse efeito não é tão pronunciado como um abaixamento microscópico. Por isso que não tem tanta aplicação prática assim. Só, por exemplo, uma recomendação, né, quando você vai cozinhar, né, você adicionar o sal. Adicionar o sal quando for ferver a água. Né? Se você adicionar o sal antes de ferver a água não vai ferver a 100 graus Celsius, vai ferver a uma temperatura maior. Então a água vai estar numa temperatura mais elevada. Você vai poder cozinhar o seu miojo, né,
numa maneira mais rápida, né? Porque a temperatura vai estar mais alta. Bem, agora a gente vai fazer um exercício bem simples envolvendo as propriedades coligativas. A gente vai estimar o abaixamento do ponto de fusão de uma solução de 3 gramas, que é aproximadamente um cubo de açúcar, né? Um cubo de sacarose, em 100 gramas de água. E é dada a constante microscópica da água, que é 1,86 Kelvin quilograma por mol. Tá? Sempre a constante microscópica é unidades de temperatura por molaridade. Né? Lembra que molaridade é o número de mols por quilograma de solvente. E aqui está uma tabela do Atkins, né, dando os valores da constante microscópica e buloscópica para alguns solventes. E até ele já dá a dica aqui, né? Tem mais valores na seção de dados. Então vamos fazer esse exercício aí. Então vamos lá. Então a gente tem água. Primeira coisa, a gente tem que calcular a molaridade da água, né? Porque a variação do ponto de congelamento vai ser a constante microscópica vezes a molaridade, nesse caso da água. Então a primeira coisa, a gente tem que saber o número de mols da água, né? Porque a molaridade da água é igual ao número de mols, da água não, é do soluto, eita, é da sacarose, foi mal aí. Aliás, deixa eu mudar essa anotação aqui. Bem, vou deixar essa anotação, vou botar sacarose aqui, subscrito. Então a molaridade da sacarose vai ser igual ao número de mols da sacarose, que é o nosso soluto, né? Sempre a molaridade do soluto, que é ele que causa o abaixamento microscópico, dividido pela massa do nosso solvente, que é, no caso, a água. Então a gente precisa calcular o número de mols de sacarose. Né? O número de mols de sacarose, eu vou fazer aqui embaixo, vou botar de outra cor aqui para deixar bem claro que é outra etapa. O número de mols de sacarose vai ser igual a gente tem a massa de sacarose dividido pela massa molar de sacarose, e a massa de sacarose é 3 gramas. E a massa molar de sacarose, eu tenho anotado aqui, e essa massa molar aí é meio, a gente já é meio famosa, né? 342,3 gramas por mol. Então corta grama por grama, vai sobrar um mol, né? Então a gente tem, deixa eu ver aqui, eu tenho resolvido, 8,76 vezes 10 a menos 3 mol de sacarose. Beleza. Então a gente tem o número de mols, a gente pode botar aqui então o número de mols, 8,76 vezes 10 a menos 3 mol, dividido por a massa de água em quilos, né? 100 gramas, só dividir por 1000 vai dar 0,1 kg. Então a molaridade vai dar 0, vai dar 8 vezes 3, 10 a menos 4, né? 8,76, desculpa, 10 a menos 4 não, 10 a menos 2 mol por quilograma. Beleza, agora a gente tem todas as ferramentas para calcular o ΔT. Vou botar aqui embaixo, ΔT é o KF, que é esse 1,86 Kelvin quilograma por mol, vezes a massa, a molaridade da sacarose, que é 0,0876 mol por quilo. Quase não deu espaço. Então, quilograma vai botar com quilograma, o mol está em cima, o decimal está embaixo, a unidade vai dar Kelvin, né? Que é a estimativa da variação da temperatura, vai dar 0,163 Kelvin. Que é até pouco, né? Não é muita coisa. Você não é um abaixamento gigantesco, né? Você não vai baixar a temperatura de congelamento da água de 10 graus, assim, né? Mas é algo que já é relevante para várias situações práticas.